levados por ventos de doutrinas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz para que não sejamos mais como crianças. Olha, eu convido vocês, vamos entender o que Paulo queria dizer com isso? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos com mais uma mensagem da graça de Deus e hoje nós vamos falar sobre este assunto e olha, é muito interessante, levados por todos os ventos de doutrinas. O meu nome é Aldair Feliciano, nós estamos aqui para falar do Evangelho, falar da graça de Deus. Nós falamos aqui também da escatologia, que é o assunto que trata a volta de Jesus e o fim do mundo. Mas hoje nós vamos falar sobre levados por ventos de doutrinas. O que Paulo queria dizer com isto quando ele escreve aos Efésios? Olha, a leitura está em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 14. Aqui diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para cá e para lá por todo ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha, o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer que era para as pessoas ter cuidado, era para as pessoas seguir o evangelho que ele pregava, que é o evangelho da graça de Deus, que não era para eles deixar ser jogados por qualquer onda, né? São figuras de linguagem que o apóstolo Paulo está usando, né? Quando ele diz qualquer onda que chegasse, para eles não deixar ser levado por ondas nenhuma, e nem deixar também ser levados por ventos de doutrina, ser levado para um lado e para o outro, porque o evangelho, a mensagem da cruz é uma só. A mensagem da cruz não tem duas interpretações, três interpretações, não. A mensagem é uma só. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para falar da graça de Deus, para falar do Evangelho, das boas novas do Cristo ressuscitado. Paulo, então, trazia estas boas notícias diretamente do terceiro céu, que Paulo foi elevado a um nível de conhecimento, o qual Paulo chama de terceiro céu. E o apóstolo Paulo, ele então, com todo cuidado ali com a igreja primitiva, Paulo está avisando eles: gente, toma cuidado para vocês não ser levado por ondas. Qualquer uma onda que chegar, ser arrastar vocês. Não deixe ser levados por ventos de doutrinas. O que Paulo queria dizer com essa figura de linguagem, ventos de doutrinas? É que a mensagem da cruz, Paulo trazia esta mensagem de uma forma pura. E a mensagem da cruz estava sendo corrompida. Então estavam surgindo pessoas que estava falando, misturando às vezes as boas novas da graça de Deus, misturando as verdades que o apóstolo Paulo trazia com outras doutrinas. E com isso estava chamando a atenção das pessoas, e as pessoas ouviam estas conversas. Quando Paulo fala que é levados por ventos de doutrinas, é na verdade que chegava até as pessoas certas doutrinas, querendo dizer que em tal lugar ou tal pessoa estava falando certas coisas que chamavam a atenção, e as pessoas deixavam então o evangelho, deixavam de seguir a verdade do evangelho e ia atrás de outras doutrinas. Eram então arrastados por ondas, eram levados por ventos de doutrinas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas Paulo deixa esse assunto ainda mais claro. Olha, se você, antes da gente dar sequência, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreve também, é a oportunidade que você tem agora para se inscrever no nosso canal. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 10, a gente vai ler até o 13, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante, que estava ocorrendo lá naquela época. Olha, há 2000 anos atrás, estava acontecendo algo lá super interessante, né, para que nós possamos trazer aqui hoje nesse vídeo nosso, nesses estudos aqui no nosso canal, para que nós possamos nos posicionar diante da palavra, diante do que está escrito.
para que nós possamos então saber que as coisas estavam acontecendo lá e para que nós não deixamos acontecer com nós, para que nós não sejamos como crianças, né? Ser levados para um lado e para o outro como crianças, como o apóstolo Paulo está dizendo. Porque criança que é assim, criança você pega pela mão, você leva aonde que você quer. Agora, a pessoa já depois de adulto, não, a pessoa tem que examinar, tem que ler, tem que procurar conhecer, para não ser arrastado por ondas, para não ser levados por ventos de doutrinas, como criança. Criança que você pega na mão e leva para aqui, leva para ali. Assim estava a igreja primitiva lá no primeiro século. Por isso Paulo está escrevendo, como ele escreveu aos Efésios, ele está escrevendo também aos Coríntios e ele diz algo interessante. Olha, leia comigo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Então, a respeito do Evangelho, a respeito do sacrifício da cruz, a respeito das boas novas do Evangelho da graça de Deus, da mensagem que Paulo trouxe do terceiro céu, a mensagem da escatologia, o assunto sobre a volta de Jesus, tinha que ter uma concordância. Paulo está querendo dizer isso. Eu espero, irmãos, que vocês concordem uns com os outros no que vocês falam. Porque, se tratando da mensagem da cruz, não podia ter dois entendimentos ou três. Não, tinha que ser um entendimento só. A mensagem é uma. Paulo, então, olha, ele continua dizendo, no versículo de número 11, ele diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. O que está acontecendo aqui? Quando Paulo cita aqui os nomes, Paulo fala o nome dele, né, que é Paulo, ele fala também Apolo, ele fala Pedro, não é isso? Paulo está querendo dizer aqui que as pessoas, isso é coisa mesmo do ser humano, gente, é normal, mas nós temos que ter cuidado com isso, para que nós não possamos ser arrastados por ventos de doutrinas. As pessoas estavam falando da mensagem da cruz, né? Paulo trouxe essa mensagem diretamente do terceiro céu, né? Ele ouviu diretamente do Cristo ressuscitado, porque na estrada de Damasco, Paulo já ia para perseguir a igreja, para trazer presos, homens, mulheres, crianças, e na estrada de Damasco ele tem um encontro com o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado, então, fala com Ananias: Ananias, este homem aí é um escolhido, este homem aí vai ser um instrumento nas minhas mãos para levar as mensagens das boas novas, a mensagem da graça de Deus, tanto para os gentios como para os judeus. Ananias ainda não queria ser covarde, não queria atender Paulo. Jesus falou: não, esse homem aí eu escolhi, vai ser um instrumento. Então Paulo trouxe a mensagem diretamente do Cristo ressuscitado. Então Paulo falava desse evangelho, falava dessa mensagem. Tinha pessoas seguindo Paulo, dando ouvido ao que Paulo estava falando, beleza. Porém, Apolo, que também recebeu essa mensagem através do apóstolo Paulo, Pedro, que também teve um encontro com Paulo e começou a conhecer, a entender o evangelho, a mensagem da cruz. Claro que Pedro, mas Paulo teve debates, Paulo chegou o momento de corrigir Pedro, porque Pedro não estava andando segundo as verdades das escrituras do evangelho da graça. Paulo então chama, nós vamos ver esses assuntos todos aqui no nosso canal. É super interessante. O apóstolo Paulo chega aí em Jerusalém e chama a atenção de Pedro, exatamente, porque Pedro estava sendo, de certa forma, Pedro, quando chegavam algumas pessoas, Pedro se acovardava. Pedro não estava seguindo a verdade do evangelho, Pedro estava dissimulando. Então Paulo chama atenção. Nós vamos ver esses assuntos em breve aqui no nosso canal. Mas Paulo está querendo dizer, algumas pessoas estão seguindo o que eu estou falando, o evangelho da graça, mas tem pessoas que também estão seguindo Pedro, mas vocês estão criando grupos diferentes, vocês estão querendo dizer que vocês é de Paulo, ou que vocês é de Pedro, ou ainda que vocês é de Apolo, ou ainda de Cristo. Aí Paulo continua dizendo, olha, acaso Cristo está dividido? Ô, gente,
O que eu entendo disso aqui? Eu consigo voltar a minha mente a 2000 anos atrás. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Paulo está percebendo o que estava acontecendo e eu consigo voltar a minha mente lá nos dias que o apóstolo Paulo está escrevendo, tanto aos Efésios como também aos Coríntios. E eu consigo imaginar, imagina você a cidade, as ruas, as calçadas, os passeios. As pessoas estavam criando grupos diferentes. Um estava seguindo Paulo, outro estava seguindo Apolo, outro estava seguindo Pedro e outros dizendo que seguia Cristo. Ué, mas Cristo está dividido? Paulo está perguntando. A mensagem de Cristo é uma só. Se está falando de Cristo, por que um estava seguindo Apolo, o outro estava seguindo Paulo, o outro estava querendo dizer que seguia Pedro? Não. A mensagem é uma só. Paulo está querendo dizer exatamente isso. As pessoas se cruzavam no passeio. As pessoas estavam indo buscar uma mensagem, ouvir uma mensagem do Evangelho. Porém, eles estavam se trombando no passeio, sendo que Cristo não está dividido. Cristo era um só. A mensagem da cruz era uma só. E o povo estava todo sendo dividido. O povo gosta de se dividir. O povo, em vez de procurar, então, buscar o conhecimento da verdade, para estar unido à verdade das Escrituras, não. O povo fica ouvindo conversa, ouvindo ventos de doutrinas. Que lá em tal lugar o Apolo está pregando e o Apolo fala assim. E as pessoas estavam indo lá para Apolo. Mas que Pedro também lá está falando. Pedro fala também do evangelho da circuncisão. Pedro fala do evangelho da incircuncisão. Pedro fala do evangelho da graça. Pedro fala sobre a volta. Então eu vou lá em Pedro. As pessoas estavam criando partidos, criando grupos. E estavam se cruzando. Eu consigo imaginar, eu consigo voltar a minha mente lá 2000 anos atrás e vendo as pessoas buscando a Deus, buscando o conhecimento do Cristo de Jesus, porém se trombando nos passeios. Exatamente. As pessoas se esbarravam, uns indo para um lado e outros indo para o outro, andando em posição contrária, sendo que tinha que estar indo tudo numa direção só, que a direção era Cristo, era a mensagem da cruz. Era para ser uma mensagem só. Há 2000 anos atrás, o povo já estava se dividindo. Em vez de procurar o conhecimento, que é um só, que é uma mensagem só, não tem duas interpretações e nem três, as pessoas estavam se dividindo, se cruzando, estavam se trombando ali nos passeios. Cruzava, literalmente, uns andando para um lado e outros andando para o outro. Você já vai aonde? Eu já vou ali na reunião com Pedro. E você? Eu já vou na reunião de Apolo. E você? Não, vou lá ouvir Paulo. Paulo fala muito melhor. Paulo está falando, vocês estão falando que vocês é de Paulo, que vocês é de Pedro, que vocês é de Apolo. Mas Cristo está dividido? É o que Paulo está falando. Paulo continua dizendo ainda, ele fala, olha, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que Paulo está querendo dizer? Gente, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Paulo está querendo dizer, quem é Pedro? Pedro não é nada. Quem é Apolo? Vocês estão seguindo homens. Vocês estão querendo criar partidos, criar grupos diferentes. Vocês estão trombando no passeio, sendo que a mensagem é uma só. Por que vocês estão se trombando? Por que vocês não se unem em torno da verdade que é Cristo, a mensagem pura e verdadeira, corre atrás da verdade? Paulo está querendo dizer exatamente isso. Por que vocês não procuram ver? Tem algo de errado. Porque se Cristo não está dividido, se Cristo é um só, por que vocês estão andando aí nos passeios, uns indo para um lado e outros indo para o outro? Olha, essa mensagem é muito forte. O apóstolo Paulo ficou comovido com essa situação. Ele escreve também aos Efésios dizendo, vocês estão sendo arrastados por ondas e vocês estão sendo deixados levados para cá e para lá por ventos de doutrinas. É exatamente isso. Às vezes as pessoas começavam a ouvir dizer que Pedro estava fazendo certas coisas e as pessoas iam tudo atrás de Pedro. Outros ouviam dizer que Apolo estava falando ou fazendo certas coisas e ia atrás de Apolo. Paulo, então, está constrangido. Paulo está dizendo, vocês estão dividindo a igreja de Cristo. Cristo não está dividido. A igreja de Cristo é uma só. Olha, em breve nós vamos trazer um tema também que vai apresentar isto para nós. Tudo dentro do evangelho da graça, da cruz para cá, tudo é um só. Não há dois, não há três.
nós vamos entender tudo isso. Olha, se você não se inscreveu, você está perdendo seu tempo. Se inscreve. Eu peço a vocês, deixe seu like, que é muito importante, né, para o crescimento do nosso canal. Deixe um comentário o que você está achando dessa mensagem também, né? A gente anda numa correria aí do nosso dia a dia. Às vezes eu não consigo trazer, né, as mensagens aí numa sequência bacana, mas sempre que posso eu estou, né, fazendo aí os vídeos, trazendo com toda a simplicidade. E hoje esse assunto tão interessante, né? Levados por vento de doutrinas. Às vezes a gente ouve falar de certas coisas que estão acontecendo em certos lugares e a gente sai do lugar da gente, deixa às vezes aquilo que é importante na nossa vida e vamos atrás de ventos, de doutrinas. E muitas vezes são coisas que estão levando os filhos de Deus ao engano, ao erro. Nós precisamos conhecer a graça de Deus, conhecer o evangelho da graça de Deus, conhecer a escatologia e nós entendermos que não é dois Cristo, é um só. Olha, voltaremos em breve com mais uma mensagem aí do evangelho e eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Um grande abraço a todos vocês.